Bom dia a todos, família abençoada. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Bom, vamos começar, né? Conforme a gente vai começando, as pessoas vão se achegando. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro, Senhor, este momento a Ti, Pai. Ah, Senhor Espírito Santo de Deus, não deixa eu te atrapalhar, Senhor Espírito Santo de Deus. Eu consagro este momento a Ti, eu te dou o controle total e absoluto dessa live, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, que o nome do Deus Todo-Poderoso seja exaltado através dessa live. Ah, tira o meu achismo, que não seja eu falando através da minha vontade, toma minha boca, Senhor Espírito Santo de Deus. Fala comigo, fala conosco, fala através de mim, fala por mim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu estou fazendo um estudo sobre o Sermão do Monte de Jesus Cristo, né? E ali no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus trouxe chaves profundas para nós, né? E eu fiz o estudo sobre o versículo de Mateus 5, o 3 e o 4. E hoje eu estou trazendo para vocês o versículo 5, Mateus 5, 5, onde o Senhor Jesus vem declarar: bem-aventurado os mansos. Eu estou com a versão da Bíblia NVT, ela fala bem-aventurados humildes, mas existem algumas versões, como o NVI, que está bem-aventurados mansos, pois herdarão a terra. O Senhor Jesus, igual eu disse, ele citou as bem-aventuranças numa época ali onde o povo judeu eles viviam uma grande opressão, tanto política, tanto espiritual, como ali do Império Greco-Romano, né? Os fariseus, eles diziam que as pessoas só podiam alcançar a Deus através dos seus atos, né? Porque eles jejuavam mais, eles oravam mais, e a salvação só estava com eles ali, só era direcionada a eles. E através da política ali, eles queriam grande poder, né, através do povo, porque a religião naquela época ela era uma forma de controle social. E quando o Senhor Jesus vem falar ali, bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra, era uma coisa totalmente nova. Você não é salvo, você não vai para o céu, para o reino de Deus, através das suas obras, mas através das suas atitudes. E o Senhor Jesus declara assim: bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. E o que é ser manso? Manso é você ter você não revidar as provocações, é você não revidar. Muitas vezes, quando uma pessoa te ofende, você tem a vontade ali de ofendê-la também. Isso não é mansidão. A mansidão é você, mesmo você tendo a força para revidar, mesmo você podendo revidar, você mantém aquilo ali sob controle. A palavra grega para mansidão é praus, que descreve alguém gentil, alguém humilde, alguém submisso à vontade de Deus, mesmo tendo poder para agir com dureza. O Senhor Jesus, ele era filho de Deus, foi o filho de Deus que foi enviado à terra. Shalom,
pastora Ceissa, seja bem-vinda. O Senhor Jesus, ele foi o Filho de Deus que ele foi enviado à Terra. E ele veio com humildade. Os fariseus esperavam ali um Messias que iria destruir o poder do Império Romano, mas o Senhor Jesus, ele veio com mansidão, ele veio com humildade. Ele veio como um sacrifício santo, perfeito para perdão dos nossos pecados. E a mansidão, ela não é uma fraqueza. A mansidão é você ter o poder, mas você saber dominar ele. É você optar por ser manso, por ser humilde. Não é você ser covarde, mas você ter coragem. E através da sua coragem, você demonstrar compaixão. Não é fraqueza, mas sim você ser controlado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E em Mateus, no versículo 11, 29, vem nos dizer o seguinte, Mateus 11, 29. Tomem sobre vós o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. O Senhor Jesus, ele nos faz aqui, lancem sobre mim o seu jugo pesado, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o Senhor Jesus, ele vem declarando a humildade, a mansidão, como algo que você deva ter dentro de você. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando ele fala ali, aprendam de mim, ele está dando um comando. Aprendam a ser como eu, aprendam a dar a outra face. Se alguém bater de um lado, bata do outro. Se alguém pedir para caminhar, para você caminhar com ele 1 milha, vá 2 milhas. Seja manso e humilde de coração. Em Gálatas 5, 23, a palavra de Deus vem nos dizer assim, vou ler a partir do 22. Mas o Espírito produz esse fruto, aqui são o fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Contra os frutos do Espírito, não há lei que vá contra os frutos do Espírito. E aqui a mansidão e o domínio próprio, elas andam junto, porque para que você seja manso, é necessário que você tenha domínio próprio, é necessário que você mesmo com raiva, é necessário que você mesmo se sentindo ofendido, se sentindo injustiçado, você não revide conforme a ofensa recebida. Isso é ser manso e humilde de coração. E é isso que o Senhor Jesus, ele vem nos ensinar. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Em Efésios 4, 2, a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Então, um dos maiores mandamentos de Deus é amar o seu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo a si mesmo. Como que você vai amar o seu próximo se você não tiver humildade, se você não tiver mansidão no seu coração? Sejam amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Então, o amor nos leva a ser mansos, o amor nos leva a ser humildes, o amor nos leva a ir de encontro à palavra de Deus. O amor dentro de nós, ele gera esses sentimentos, os frutos do Espírito, a bondade, a alegria, a temperança, a mansidão, o domínio próprio e a paz. E contra essas coisas não há lei, não há nada que vá contra essas coisas. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 24, Paulo vem dando um alerta aqui a Timóteo. Ele fala o seguinte: o servo do Senhor não deve viver brigando,
mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Se alguém pensa diferente de você, se alguém não crê no Deus que você crê, se alguém ainda não teve a revelação do Senhor Jesus Cristo, ensine, instrua aqueles que se opõem a você com mansidão. O servo do Senhor não deve viver brigando, não deve querer colocar aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa na mente das pessoas à força. Não, a palavra de Deus nos diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito de Deus que sonda os corações e as mentes. É Ele que abre o olho espiritual. Talvez o momento que você está seja diferente do momento que aquela pessoa esteja vivenciando, mas haverá um momento em que Deus o tocará profundamente. Deus o tocará profundamente e você verá a transformação. Seja amável com todos, apto a ensinar e paciente. Seja paciente ao ensinar, seja paciente ao falar da palavra de Deus. Fale com amor, fale com mansidão, fale com sabedoria. Porque quando nós tentamos impor aquilo que nós já vivemos a outras pessoas com ira, querendo forçar, a pessoa faz birra, faz pirraça, e muitas vezes entendendo se nega a crer. O amor é maior de todos os dons, o amor supera tudo. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança que Deus os leve ao arrependimento. É Deus que leva ao arrependimento, e assim conheçam a verdade. É o Espírito Santo de Deus que age nos corações, não é por força, nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Ore para que aquela pessoa seja confrontada pelo Espírito Santo de Deus. Ore para que aquela pessoa conheça a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a vida dela, mas tudo em amor, tudo em mansidão, em bondade. A palavra de Deus vem nos dizer em 1 de Pedro, no versículo 3, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 4. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso aos olhos de Deus. Um espírito amável e sereno é precioso aos olhos de Deus. Deus ama a pessoa mansa e humilde de coração, igual o Senhor Jesus nos diz: lancem sobre mim o seu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então, em 1 de Pedro, vem nos dizer aqui: vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não aparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Muitas vezes alguém faz alguma coisa que nos desagrada, muitas vezes o nosso cônjuge, os nossos filhos, em momentos diferentes, eles vêm contra nós, e o nosso primeiro intuito é brigar, é falar: essa casa sou eu que mando, é eu que determino, sou eu que pago as contas. Mas o amor é o maior de todos os dons. Se você falar com amor, se você declarar o seu amor, fala: eu te amo, mas eu não concordo com a sua opinião. Muitas vezes é difícil, mas igual o Senhor Jesus nos diz ali em Mateus 5,5: bem-aventurados mansos de espírito, pois os mansos e os humildes, pois eles herdarão a Deus, eles herdarão a salvação. Felizes os humildes, pois herdarão a terra, pois encontrarão a salvação. Sejam, aqui em 1 de Pedro, no versículo 8b, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmão, mostrem misericórdia e sejam
humildes. A humildade, a mansidão está descrita na Bíblia. Existem inúmeros versículos que nos levam sobre a mansidão, que nos falam sobre a humildade. Existem pessoas que nós vamos falar da palavra de Deus dela para elas, e algumas vezes a gente pode levar a elas talvez a mesma palavra, mas sobre um olhar diferente. Ela não aceita, ela não deixa você falar, não, eu leio, ela já fala, não, eu leio a Bíblia, eu sei. O orgulho brota dentro daquela pessoa e ela acha que ela já sabe de tudo. Quando ela responde assim para você, ela acha que ela não tem humildade para aprender, ela não tem mansidão para aprender. Muitas vezes, palavras que nós estudamos na Bíblia, várias e várias vezes, elas se ocultam aos nossos olhos, mas existem pessoas que recebem a palavra revelada e nós, ao agir com orgulho, ao não ter humildade, ao não ter mansidão, perdemos a revelação porque nós nos achamos melhores, superiores, mais inteligentes que os outros. Em Salmos, no capítulo 37, no versículo 11, a palavra de Deus vem nos dizer: os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. A pessoa humilde, ela é mansa, ela sabe ouvir, ela é igual eu falei para vocês, a mansidão não é uma fraqueza, a mansidão não é você se dobrar, não. A mansidão é você reconhecer que você precisa ser transformado. Ali no livro de Números, no Antigo Testamento, quando Arão e Miriam eles discordaram de Moisés ali, porque Moisés era casado com uma cuxita, não era não era do povo deles, e eles tentaram se rebelar contra Moisés, e o versículo 12 de Números vem nos dizer: Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita e disseram: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Olha o orgulho deles. Olha o orgulho, olha o preconceito, só porque a mulher era de uma outra etnia, não era judia ali. Eles se ensoberbaram, não tiveram humildade. Também não falou Deus por meio de nós, porque Deus usava Arão, usava Miriam para ser porta-voz de Moisés. E eles acharam que eles tinham direito de se sobrepor a Moisés. E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer pessoa na terra. Algumas versões vão dizer Moisés era muito manso. A palavra de Deus nos diz que o Moisés foi o homem mais manso que teve na Bíblia, mais que qualquer outra pessoa na terra. E o que aconteceu? No mesmo instante, Deus chamou a atenção deles e falou para eles: vão na tenda do encontro. Então o Senhor desceu na coluna de fogo e parou a entrada da tenda. Arão e Miriam chamou ele. Os dois se aproximaram e o Senhor lhes disse: ouçam o que vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões. Eu me revelarei em visões, falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Eu falo com ele face a face. Olha que maravilhoso, olha que poderoso. Arão e Miriam, eles achavam que porque Deus falava com eles em visões, através de sonhos, eles tinham autoridade para ir contra Moisés, mas Deus falou: não, com vocês, com o profeta, eu falo através de sonhos, através de visões, mas com Moisés, eu falo face a face. Porque ele era manso, ele era humilde, ele lidou ali com uma quantidade enorme de pessoas diferentes, pessoas que reclamavam, pessoas que murmuravam, mas Moisés sempre buscou com esse povo.
Aí Deus diz claramente, não por meio de enigmas, ele vê a forma do Senhor. Ele vê a forma do Senhor. Então, nós temos que ter humildade, nós temos que ser mansos e humildes, ter um coração contrito, submeter-se à palavra de Deus, responder com brandura, mesmo diante das ofensas, buscar o fruto do Espírito, a bondade, a alegria, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, a paz. Confiar na justiça divina, mas confiar na justiça divina não é se ajoelhar aos pés do Senhor e colocar todo mundo no tribunal, não. É confiar que tem um Deus que cuida de você, assim como ele falava com Moisés face a face. Moisés não soube o que Miriam e Arão falaram, mas Deus ouviu e Deus foi de encontro a ele, defendê-lo. Não precisou Moisés se ajoelhar e colocar diante do tribunal de Deus, não. Deus conhece o nosso coração, ele sabe de todas as coisas. Nós precisamos controlar as nossas reações impulsivas. Eu era uma pessoa extremamente impulsiva. Eu era um tipo de pessoa que primeiro eu falava, ofendia e depois eu ia pensar no que eu tinha falado. E muitas vezes eu magoei as pessoas agindo dessa forma. E glória ao Senhor Jesus, eu tenho sido transformada. Glórias à palavra de Deus. Então, qual é a nossa oração que nós devemos fazer diariamente? Pai, dá-me um coração manso, Senhor. Que a minha força esteja submissa sobre a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Que eu não reaja com ira, mas com brandura e com firmeza, guiada pelo teu Espírito Santo, Pai. Que eu herde a terra dos humildes, a terra dos mansos, assim como declarou o Senhor Jesus, que os mansos herdarão a terra, os humildes herdarão a terra. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu te entrego, Senhor. Eu sou falha, pecadora, sou falho, pecador. Não existe nada de bom em mim, Senhor, mas me transforma conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Ah, Senhor Jesus, que eu saiba aprender de ti, que é manso e humilde do coração. Toca em mim, toca no meu espírito. Nós precisamos reconhecer as nossas debilidades, nós precisamos nos render aos pés do Senhor Jesus, ao Espírito Santo, para que ele nos transforme de glória em glória. Nunca nos esquecendo que não é por força nem por violência, não é por força, não é por violência que os seus familiares se chegarão até ti. Não, não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que tem que controlar os nossos instintos. É o Espírito Santo de Deus que tem que nos dar um coração humilde, mas isso depende da nossa busca, da nossa oração. Ore por aquilo que você não entende que está acontecendo. Ore por aquelas pessoas que te afrontam. Fala, Senhor, o Senhor Jesus estava sendo crucificado ali naquela cruz. Tinham anjos preparados em volta dele para destruir a terra, para destruir aqueles que estavam sacrificando. O Senhor Jesus era Deus. Ele veio como homem, mas ele era Deus. O Pai estava ali. Tinha anjos prontos com espadas de fogo flamejante para destruir aquele povo. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus foi humilde, foi obediente até a morte de cruz, para perdão dos nossos pecados, para a salvação das nossas almas. O maior exemplo de mansidão e de humildade está no Senhor Jesus. Que nós possamos refletir a presença do Senhor Jesus em nossas vidas, aqueles à nossa volta. Que o nosso testemunho fale antes das nossas palavras. Que Deus nos conduza em amor, que as pessoas à nossa volta possam ser transformadas através do nosso testemunho vivo, da nossa conduta, da nossa mansidão, do nosso domínio próprio.
Eu glorifico a Deus por este momento abençoado. Eu glorifico a Deus e eu quero orar neste momento. Ah, Senhor, desperta em nós, Senhor, um espírito humilde, dá-nos um espírito quebrantado, Senhor, derrama sobre nós a sua mansidão. E nós possamos, Senhor, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à afronta, Senhor, sermos mansos e humildes, Pai. Dá-nos um coração de servo. Derrama sobre nós o fruto do Espírito e que todos possam ser tocados, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês e que o Senhor abençoe este dia em nome de Jesus. E que essa semana possa ser uma semana de reflexão sobre o amor de Deus, sobre o amor do Senhor Jesus. Que nós possamos dar a face aos nossos ofensores, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se essa palavra te abençoou, comente, compartilhe. E que Deus os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Fiquem todos com a paz do Senhor.